no versículo 13. Encontraram? Muito bem, lerei. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Pai, te dou graças, eu te honro, glorifico a ti, bendigo o teu nome, tu és santo. Pai, perdoa os meus pecados, ó Pai, dá-me a graça, Deus, de estar diante de Ti. Deus, toma-nos como igreja e dá-nos Tua palavra, porque precisamos de Ti. Preciso de Ti como pessoa, precisamos de Ti como igreja, Pai. Dá-nos Tua palavra, Deus. Ó Deus amado, no nome de Jesus, revela-te a nós. Fala-nos, Deus, nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, recentemente falei de 2 encontros de Jesus. E quero me propus falar novamente de 2 encontros, mas de um Jesus diferente. De um Jesus que agora experimentou a morte e experimentou a ressurreição. Aqueles 2 outros encontros, ele não havia morrido ainda, muito menos ressuscitado. O encontro de hoje, com os discípulos de Emaús, e o encontro de domingo com Pedro, nós temos que ter em mente que houve um processo espiritual glorioso, inexplicável, inimaginável para nós, dele ter morrido e ressuscitado. Nós cremos na ressurreição, mas nenhum de nós aqui neste tempo temos o domínio. Nós temos o cognitivo de dizer, eu entendo o que aconteceu. Talvez na glória, quando formos morar na eternidade, talvez no relance de inspiração divina lá, a gente entenda. Mas enquanto homens que nem experimentamos a morte, não nos cabe entender. Acredito eu que cai numa daquelas coisas de Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus e o que tinha que ser revelado foi revelado. Mas, enfim, nós precisamos ter em mente que esse encontro ele já havia levantado de dentre os mortos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia. E quem seriam esses 2 deles? Interessantemente, há muitas conjecturas. Acreditam-se que fossem 2 discípulos dispersos depois da morte, que ainda não estavam antenados ou cônscios da ressurreição, ou tinham ouvido falar e não acreditavam. Há uma linha de pensamento que era um casal. O nome de um, no versículo seguinte aí, é mencionado, Cleopas. Acredita-se também que era este homem, um seguidor de Jesus Cristo, e sua esposa chamada Maria. Se você um dia ler devagar o Evangelho de João, e se você quiser abrir para comprovar no Evangelho de João, no versículo 25, menciona este homem e sua mulher. E junto à cruz de Jesus, e eu acho incrível, no capítulo 29, no verso 25 de João, onde é que este homem estava? E junto à cruz de Jesus. Já contei para vocês que quando eu me converti, eu queria matar Simão Cirineu. Quando eu descobri a existência de Simão Cirineu, aquele homem que carregou a cruz de Jesus num pedaço da chamada Via Sacra ou Via Crucis, e não entrou para a história como um homem que havia amado Jesus, que havia o conhecido, eu fiquei profundamente indignado. Se eu tivesse uma máquina do tempo, voltaria e daria-lhe umas bolachas.
O cara carregou a cruz, que Jesus foi crucificado, num dos maiores momentos da história da humanidade, e a cruz não lhe ofendeu, e a cruz não lhe machucou, e a cruz não lhe transformou. Ficava indignado com Simão Cirineu. Aí essa semana, estudando este discípulo no caminho de Emaús, eu me deparo com Cleopas e sua mulher Maria. Olha onde eles estavam. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e sua irmã, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Já aprendo uma coisa de cara com esse casal que voltava no caminho de Emaús, que o simples fato de eu estar diante da crucificação, de eu estar ao lado de Maria, de eu assistir tudo aquilo, parece que o meu coração é possível que ele não se abra para entender. E eu sempre me indignei bastante ao ver homens e mulheres tão próximos de Jesus e não perceber, e não percebê-lo, e não amá-lo, e não entender a sua proposta. Mais uma vez me encontro com um destes. Diante da crucificação, junto com Maria, vendo todos os ocorridos, e nós vamos encontrar posteriormente que seus olhos estavam fechados para ver Jesus. Quando a gente olha sob o ponto de vista do século 21, a gente olha para trás com todo o conhecimento, revelação e acesso à informação que temos, é quase incabível que um homem que viu a crucificação não reconhecesse Jesus Cristo. Mas lá ia ele, para uma aldeia próxima, cujo nome era Emaús. E eu fico a imaginar, e a estudar, e a ver, que eu já encontro duas dificuldades deste casal. A primeira deles é que eles estavam diante da cruz, estavam ali, testemunharam, e eles estavam no caminho de Emaús. Qual é o problema de estar no caminho de Emaús após a ressurreição? Qual será o problema de deixar Jerusalém? Qual será o problema de deixar o cenário da crucificação e ir para uma aldeia? A arqueologia diz que Cleopas e sua mulher Maria haviam se deslocado, não eram de Jerusalém, eles haviam se deslocado para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Se não fosse um título que fosse dado a eles, era natural que eles voltassem para sua aldeia. Mas eles foram chamados de discípulos. Eles são conhecidos historicamente como os discípulos do caminho de Emaús. Oxa! Então qual é o problema deles voltarem? O problema se encontra neste mesmo capítulo, no versículo 49. Porque segundo o que descreve o verso 49 deste versículo, era desejo de Jesus que eles permanecessem em Jerusalém até que fosse derramado o Espírito sobre eles. Nós temos o versículo 49 deste texto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, disse Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para dois seres humanos que foram chamados de discípulos, eles deveriam saber que eles não deveriam deixar Jerusalém. Nesse exato momento, Cleopas e provavelmente sua mulher Maria
estavam fora do caminho, ou no caminho errado, ou na direção errada, como queiram, ou indo para onde Deus não havia mandado. Percebe a semelhança dos crentes deste tempo? Estamos diante da cruz, temos a revelação da glória, compreendemos Jesus Cristo, mas insistentemente caminhamos no caminho errado. Poxa, era um querer básico ficar em Jerusalém, até que sobre vocês sejam derramados, ou que vocês sejam revestidos de poder que vai vir do alto. Mas algum teólogo aí justificou. Porque, afinal de contas, não era só Cleopas e sua mulher que estavam desanimados. Pedro voltou a pescar. Alguns outros discípulos voltaram para os seus afazeres. Era um dia estranho sobre Jerusalém. Nós vivemos dias estranhos em Goianésia desde domingo, não é? Comentávamos que o ar está diferente. Imagino eu que deve ter sido algo sobre-humano ou guardado às suas devidas proporções. Terrível o ar de Jerusalém, naquele... afinal havia tido terremoto, afinal mortos haviam andado na rua, afinal o homem que havia afrontado e enfrentado a religião vigente tinha morrido. Mas ia Cleopas e sua mulher Maria, provavelmente pelo caminho de Emaús, caminho errado. Então, muito cuidado, o fato de você estar na igreja, o fato de você estar diante da crucificação, nem sempre quer dizer que você está no caminho errado. Seja sensível ao que Deus está lhe falando. Mas iam, versículo 14, iam os dois conversando e falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Segunda-feira aqui em Goiânia nós não tínhamos outro assunto, não é? Até os meninos do grupo estavam comentando os ocorridos. Imagino eu que as ruas de Jerusalém não foi de outra maneira. Todos comentando o que havia acontecido. E aqueles dois iam pelo caminho, comentando um com o outro, no verso 15. E aconteceu que indo, eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro. O que será que eles perguntavam para o outro? Imagino eu que, será que nós não perdemos o nosso tempo vindo aqui em Jerusalém para ver aquele homem Jesus? Ou sei lá, conjecturas. O que será que aconteceu com Jesus depois da morte? Ou sei lá o que aqueles dois falavam, mas o texto diz que eles iam pelo caminho conversando um com o outro, fazendo perguntas entre si. Só que o mesmo Jesus, do qual eles falavam, no versículo 14, aliás, no verso 15, e aconteceu que eles indo, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Interessante uma coisa que, muitas, né? Dentre elas, é que eles falavam entre si sobre quem? Jesus. Quem lhes aparece? Quem se aproxima deles? Jesus. Era esperado. Eu esperava que eles o reconhecessem de imediato. Mas se abre um parêntese para pensar sobre nós. Incrivelmente, nós já entendemos que nós não aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita. Nós já entendemos que nós não conhecemos Jesus, é Ele que se revela a nós. Nós já entendemos que Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Acho incrível que Ele se aproxima.
Ele aproximou-se de Cleopas e Maria, sua mulher. Ele aproximou de mim. Ele aproximou de você. Olha que coisa, Ivanildo, ele aproximou de você. Mas aqui mostra, o versículo 15 conta de uma característica singular de Jesus Cristo. Ele aproximou de Cleopas e sua mulher e ia com eles. Acho interessante que desde o momento em que Jesus se aproxima de um homem e de uma mulher, ele passa a ir com ele. Ele não te deixa, ele não te desampara, ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas olha que lamentável! Jesus se aproxima e andava com eles, mas e eles? Eles, no verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Seus olhos espirituais estavam fechados, seus olhos físicos, enfim, suas vidas. Gosto de pensar que seus corações, talvez embargados pela decepção da morte do chamado Filho de Deus, cegou-lhes o coração e eles não o reconheceram. Tem uns personagens bíblicos inanimados que me destroem. Quando eu me converti, eu ouvia muito Legião Urbana. E eu gostava demais do Monte Castelo do Renato Russo. E aí, quando eu me converti, descobri, e eu já tinha uma queda por literatura, quando eu descobri que o Monte Castelo era a junção do soneto de Luiz Vaz de Camões, o amor, com o Coríntios 13. Que dor no coração não poder mais ouvir Legião Urbana. Agora eu sou crente, não podia ouvir, mas era tão bonito. Eu acho interessante isto, porque quando nós entendemos a grandeza do amor de Jesus Cristo, aquele amor eterno, aquele amor sofredor, aquele amor que se entregou, aquele amor que não há reservas, precisamos abrir os nossos olhos. E ele lhes disse, ele quem? Jesus, no verso 18. Imagino eu que quando Jesus olha para eles e vê seus corações fechados, sem o reconhecer. No verso 17, aliás, e ele lhes disse, Jesus lhes disse, começa aqui um diálogo espetacular. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Com os olhos fechados, sem entender o que havia acontecido, Jesus olha. Falava com alguém recentemente, falava dos seres inanimados, né? E eu fico imaginando aqui dentro disso os seres inanimados, mencionei o Coríntios 13, porque eu sempre estive estarrecido com o sino de Coríntios 13. É um ser inanimado que emite o som, e a palavra diz que aquele que não tem o amor de Deus é como o sino que retira e nada comunica. O que tem de crente sino de Coríntios 13, badala, ecoa, faz barulho, mas não comunica. Um outro desses seres que sempre povoou a minha imaginação lúdica foi a mula de Balaão. Ser irracional. Chegar a um ponto da surdez e cegueira humana, e a mesma situação, o anjo do Senhor diante de Balaão, e ele não reconhecia. Coração fechado para Deus. Cuidado. Quantas vezes Deus tem nos falado. Sabe uma das coisas que eu tenho achado comédia nos últimos anos? Eu não entendo o que Deus quer de mim. Então não vai entender nunca, né? Tem que rir. Qual é a vontade do Senhor? Tem que rir. Meu Deus. Coração fechado. Seja sensível.
Porque pode ser que você seja um mero sino que retine, mas não comunica o amor de Deus. Pode ser que Deus vai ter que abrir a boca da mula para falar com você, para ver se você vê. Ou pode ser que você seja como Cleopas e Maria, sua esposa, que Jesus está ao seu lado, andando com você, te contando diariamente os seus planos acerca de ti, e você simplesmente com o coração fechado. Jesus olha e diz: que palavras são essas, meus amigos? Caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Qual o problema? Não entendeu nada? Falava com alguém essa semana que eu ia contando e mudei de assunto. Das coisas que mais ecoam no meu coração é aquela sarcástica, se é que Deus usa de sarcasmo, mas às vezes usou. Aquela copciosa, se é que Deus usa dessa artimanha literária para falar ao homem, daquela espada de dois gumes, sei lá o quê, mas daquele momento que Deus simplesmente olha dentro da alma de Jonas e pergunta: meu querido, tem razão essa tua ira? E às vezes quando eu estou com vontade de matar uma meia dúzia, de vez em quando dá vontade. Aí a gente procura o revólver, a gente lembra que é crente e não tem, e a vontade passa. E aí Deus vem com aquela brisa de Elias e diz: tem razão essa tua ira? Eu acho que essa pergunta de Deus a Jonas ecoa aqui. Jesus olha para Cleopas e Maria, sua esposa, e diz: por que vocês estão tristes? Estão falando o quê? Se fosse na linguagem de hoje, Fábio, provavelmente Jesus diria: que você está nessa vibe? Entendeu nada? Poxa! Está chovendo anjo, está abrindo cova, está andando morto. Está chovendo. Está rachando a terra. Vocês não entenderam nada? Está triste por quê? Às vezes os meninos começam a reclamar: está chorando porque se você tem um Deus... Né? Literalmente, Jesus olha para eles e diz: estão tristes por quê? E eles respondem, um cujo nome era Cleopas, e diz, claro, naqueles tempos o homem se dirigia a outro homem. Cleopas então diz: és tu peregrino ou ser? Ele dirigindo a Jesus: por acaso você é peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Sabe o que se aplica a você, Suzana, a mim, a cada um de nós? A gente está diante de Deus murmurando, reclamando, fazendo aquela lista enorme dos nossos problemas, e dizendo para Deus: acaso tu não está vendo o tanto que eu estou sofrendo? E Deus vai tentando te falar: acaso você não sabe que não precisa estar triste, porque eu sou aquele que diz: levanta e anda? Acaso não sabe que eu sou aquele que te tomo pela mão, diz: não temas, eu sou contigo? Acho interessante que a posição de Cleopas diante de Jesus é muitas vezes a nossa posição diante do eterno Deus. Ele está tentando fazer, ele está tentando mostrar caminho, e a gente está aqui: ai Deus, por acaso tu é peregrino, perdeu agora a razão, não vê o tanto que eu estou sofrendo, não? Foi isso, na linguagem de hoje, que aconteceu. Cleopas olha e diz: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido? E Jesus humildemente olha para ele e diz no próximo verso, no versículo 19: e ele lhes perguntou: quais? Está falando de quê? Você já sentiu Deus quando você está lá naquela vibe de reclamar, de o mundo está contra você, e Deus olha para você como olhou para Jonas e diz: tem razão essa tua ira? O que você está falando? De quais coisas você está falando? E eles lhe disseram, e agora vai para o plural, me parece que até o companheiro ou a companheira, né, segundo a tradição aí, a mulher dele começa a falar também: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, as que dizem respeito àquele que foi crucificado,
aquele que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, ponto final. Eles não tinham noção no seu coração que ele havia ressurgido, vencido a morte. Deixa eu te contar, sua vidinha medíocre é fruto da inabilidade que você carrega de saber que ele não está morto, que ele vive e que é adorado para sempre. Cleopas e sua esposa Maria lamentavam uma crucificação, quando outros seres humanos já estavam celebrando a ressurreição. Cuidado para você não se perder neste mundo, reclamando das suas sofrências, quando Jesus Cristo já levantou dos mortos para sarar você de todo pecado, de toda dor, de toda angústia. E nós, continua Cleopas, esperávamos, cheguei a sublinhar aqui, esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Ou seja, nós confiamos nele, ele morreu e acabou. É isso que ele diz. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde essas coisas aconteceram, é verdade que houve uma conversa no verso 22, talvez uma fofoca, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. O verbo indica que apesar de tudo, até aqui, eles não criam, ou não haviam entendido. Estão dizendo, tem umas mulheres aí que acham que bebeu vinho demais, estão dizendo que ele vive. Mas nós estamos indo embora, decepcionados, sem rei, sem profeta, estamos indo embora. Verso 24, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim. Acharam, mas a gente não... Como as mulheres haviam dito, porém, ele não o viram. Continuamos sem ver. E aí Jesus, então, no verso 25, responde, ó nécios, seus loucos, seus imbecis, talvez na linguagem de hoje, seus idiotas, e tardos de coração. Nosso problema é ser tardo de coração, nós demoramos para abrir o coração. Nós demoramos para entender que Deus está queimando dentro de nós, e é isso que esses 2 dias lá na frente, eles testemunham, produzem provas contra si. Ele diz, então era Jesus, é por isso que quando ele falava, nossos corações ardiam. Quantas vezes o seu coração ardeu por Deus e você não percebeu que era Ele? Te falando, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. No verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E aí então Jesus olha para eles e Jesus começa a falar, começando de Moisés, no verso 27, ele resgata a lei, ele resgata os profetas e ele explicava-lhes que dele se achava em toda a Escritura. E ele vai pelo caminho contando, e o coração deles queima, mas os olhos ainda estão fechados. Verso 28, chegaram à aldeia, para onde iam. Chegaram a Emaús. Chegando a Emaús, Jesus fez como quem ia para mais longe. Jesus ia passando direto. Eu acho interessante o verso 29, aí juntou os dois lá e o constrangeram, diz o texto, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Fica conosco, ó peregrino de Israel. E ele entrou para ficar com eles. Jesus não te deixa não, mesmo quando você está um imbecil de marca maior, como diria na minha terra.
Cara, eu me sinto tão seguro quando eu entendo que mesmo quando eu sou um imbecil, né, João? De marca maior, Jesus continua comigo. Jesus entrou. Cara, eu pergunto para você, que cargas d'água Jesus teria para entrar com esse povo incrédulo, tardo de coração? Mas ele entra. E no verso 30, e aconteceu que estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Incrível. Incrível. Jesus, antes de subir para o Getsêmani, celebra o quê? Uma ceia. Jesus aparece aos discípulos de Emaús e celebra o quê? É incrível como Jesus está interessado em você, ainda que você seja um imbecil. No verso 31, e depois desse pão partido, depois dessa ceia abençoada, no verso 31, aí eu acho incrível, porque o verso 31 é a nova vida. Porque o verso 31, ele volta lá no verso 16 e cura a doença desses dois do verso 16. Se no verso 16 os seus olhos estavam como fechados para que não o conhecessem. Agora aqui o poder de Deus, no verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos. Um poder soberano. Espírito Santo de Deus abre os seus olhos. E o que acontece? E o conheceram. Isso é divisor de águas na vida de qualquer ser humano, conhecer, saber quem é Jesus. Muda tudo. Estávamos cantando e eu pensei, gente, é incrível como amar Jesus é terapêutico. Interessantemente, eu descobri e conheci aquela canção na oração por acaso. E como ela me descreve, como o perdão de Deus me traz paz. Como essa segurança de que Deus não me despreza, não desistiu de mim. Como na presença de Deus, como abrir os olhos e enxergar Jesus é curador. Interessante que as pessoas acham que estão brigando com pastor, com igreja, com instituição, com outros seres humanos, nada. Nós estamos brigando com a ausência do conhecimento de Deus. Porque quando os meus olhos são abertos, aí é como a canção, é sobre terra ou mar, onde Deus mandar irei. Não há limites para quem os olhos foram abertos e passou a servir a Deus. E o conheceram. Completada a missão de Jesus Cristo, feita a obra no coração daquele casal, realizado o que tinha que ser feito, o versículo diz que ele simplesmente desapareceu-lhes. Não sei se o verbo está conjugado errado, não sei se o pronome está colocado errado. Sei que o computador brigou comigo. E ele disse, está errada essa palavra, está sublinhado de vermelho, está até agora sublinhado de vermelho. E eu mandava consertar e tirava o hífen e não sei, se ele não entendeu. O computador está com os olhos fechados para saber quem é Jesus. Eu acho que o computador não se converteu e nem vai. E eu fiquei lutando com isso aí. E desapareceu-lhes. Como assim? Jesus desapareceu para aqueles dois. Esse lhes é os dois discípulos do caminho de Emaús. Esse lhes é aquele homem e aquela mulher que estavam aos pés da cruz, mas não conheciam Jesus. Esse lhes é aquele homem e aquela mulher que está há 200 anos dentro de uma igreja, mas não conheceu Jesus. Que Jesus precisa vir e abrir os olhos para que o conheçam. Sejam salvos, ande com Ele, saiba que Ele está andando, e assim a vida segue.
E vocês conhecem a sequência. Jesus reaparece na casa de Tomé. E ali na conversa de nossos corações queimavam. E a gente não percebia que era ele. Eu acho que isso é arrependimento. Eu acho que isso é dor de não ter reconhecido o Filho de Deus ao meu lado. Acho que isso é uma amostra daquilo que vai acontecer no dia do juízo. Quando Jesus olhar para alguns homens e mulheres e dizer: eu sempre estive ao seu lado, mas você não abriu os olhos, foi tardo de coração e não quis me ver. Imagino eu que talvez alguns no caminho do inferno vão dizer: é verdade, eu ia na igreja, vi os crentes cantando, meu coração até ardia, mas eu não vi. O caminho de Emaús nos ensina. Jesus Cristo poderosamente nos ensina. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Eu amo a Tua palavra, eu amo o Teu nome, Jesus, eu amo a obra que Tu fizeste, eu amo, Deus, a Tua soberania. És Deus, és forte, és o meu Salvador, nada além de Ti. Tu és o meu Deus, Pai. Toma a Tua igreja, guarda a Tua palavra em nossos corações, Pai.